Sauda, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Diga amém. Amém. Graças a Deus, que alegria. Último domingo do ano. Eu com uma responsabilidade. Nos meus planos, eu tinha ficado em casa, a pressão baixou, mas vim com a minha esposa e comecei a adorar. Comecei a adorar. E quando você começa a adorar, o céu começa a movimentar. E fui auxiliar meu pastor. Ele falou: a palavra está contigo. Tem oportunidade que você cria, tem oportunidade que ela passa, mas tem oportunidade que é Deus que te dá. Você crê? Eu quero aqui agradecer ao meu pastor, né? Estou há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses nesta casa. Na realidade, eu nasci nesta casa, né? Eu trouxe um certificado de 1987, a primeira escola bíblica de férias, e mostrei ao pastor. Eu acho que ninguém tem esse papel, pastor, acho que só eu que tenho esse papel. E foi nessa casa que eu aprendi a dar os primeiros passos. Foi nessa casa que eu aprendi, né, a crer no Senhor. Foi neste lugar. E quando eu vejo, né, as irmãs cuidando das crianças, eu vejo o congresso, eu vejo a igreja se movimentar. Eu sou fruto desta casa, eu sou fruto deste lugar. Então fico feliz por essa oportunidade, fico feliz por estar aqui. Aqui eu encontrei uma família. Eu passei por um tempo, a mensagem que o pastor pregou de 24 para 25, eu já entro na mensagem, foi falando sobre aquela figueira no meio da vinha, se não me falha a memória, e aqueles 3 anos. Eu passei esses 3 anos, pastor, sem dar fruto, sem conseguir me achar, alguém que aprendeu a caminhar na fé. E eu fui, e quando volto, não volto para cá, eu fui para a igreja pentecostal Deus é Amor, aonde eu tenho muito carinho, onde eu tenho muitos amigos. E minha esposa está ali, cadê? Onde que ela está? Mais linda ali, irmã Mislene. Ela se converte na Assembleia de Deus Ministério de Santos, e calhou de nós se unir aqui na D Cubatão. Então aqui eu encontrei uma família, né? Aqui eu encontrei os meus irmãos, e é daqui para o céu. Quem crê, diga amém. Eu vou ler aqui em Josué. Abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, vou tentar ser bem breve aqui, uns 20 minutos eu vou usar, para não se demorar. Se os irmãos puderem me ajudar, Estênio, se puder me dar um empurrãozinho, Estênio. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Curve a sua cabeça, deixa eu orar por 1 minuto. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu estou diante, Senhor, da tua noiva, a noiva do Cordeiro, com a oportunidade que tu me deste. Ó Deus, os teus filhos já oraram, já clamaram, já pediram, Deus. Os teus filhos, Senhor, pediram, a mãe pediu pelo filho, o pai pediu pela família, Senhor. A tua igreja tem orado e tem clamado pelos aqueles que estão enfermos. Nós estamos numa batalha, e essa batalha é espiritual. Eu creio, Senhor, que o meu braço é curto, mas a tua mão vai alcançar vida neste lugar. Aqueles também que estão pela internet, Senhor, essa palavra vai alcançar o coração.
Senhor, eu não consigo convencer ninguém aqui, mas o Teu Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Me ajude a pregar nesta hora, Deus. Aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, aviva o nosso coração. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos pela vida do anjo desta casa. Te agradecemos, Senhor, por cada obreiro, por cada mãezinha, por cada paizinho, pelos aqueles que louvam, aqueles que Te adoram. Fala conosco, meu Pai, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Josué capítulo 1. Josué, meus queridos, significa, o nome de Josué, Deus é salvação, Deus é ajuda, Deus é auxílio. E quando eu leio aqui Josué capítulo 1, eu vejo Deus chamando Josué. E tudo se inicia com um chamado. Tudo começa com um chamado. Você não está aqui porque é endinheirado, você não está aqui porque é bonito, porque estudou mais do que o outro. Você está aqui porque Jesus te chamou. E é Ele quem chama. Quando eu venho a este lugar, quando eu venho congregar com os irmãos, foi porque Jesus me chamou. Como eu faço o que faço, não foi porque eu aprendi, não. Foi porque antes que a minha mãe me desse nome, Ele já tinha o meu nome gravado na palma da mão dele. Antes que minha mãe pensasse no meu nome, meu pai, aquela confusão que é em família, vai ser Pedro, vai ser João, vai ser Cleito, o dono da vida falou que o meu nome e os meus dias estavam contados e gravados na palma da mão dele. E quando eu falo de chamada, é Jesus quem diz que todos que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então é Deus quem chama. Fala para o irmão que está do seu lado, pelo menos uma vez assim, fala assim: é Deus quem chama. E quando o Senhor chama, vem com uma notícia, pastor Daniel, com requintes de renúncia. Porque quando Deus chama um homem por nome de Abrão, Ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ia para um lugar, Deus não perguntou qual eram os planos de Abraão. Deus falou: pode sair que eu garanto, porque o Deus que me chamou, Ele garante. Quando Deus chama Abraão, eu já volto para Josué. Ele fala: pode sair, porque tu vai andar em lugar que tu não quer, tu vai para lugar que tu não quer, tu vai falar com pessoa que tu não quer, mas quem chamou, garante. A mesma coisa foi com Pedro. Ele chega diante de um homem que está frustrado, mas trabalhando, está consertando as redes, e ele pede emprestado o barco. Empresta o barco, porque Jesus ia fazer o que ele sabia fazer de melhor, que era ensinar acerca do reino. E Jesus está ensinando, o barco é emprestado. E depois que acaba a mensagem, ele diz assim: ei, vai lá, pode pescar. E todos conhecem a história. Ele fala assim: eu só vou, mas segundo a tua palavra. Eu só faço segundo a tua palavra. Ele vai e ele não sabe, mas o Senhor sabe,
porque Ele é dono do mar, Ele é dono do peixe, Ele é dono da situação. Então quem te chamou vai garantir, porque Ele lança, e agora Ele lança do lado direito, e quando Ele puxa, quase que o barco vai a pique. Ele tem que chamar pessoas, Ele tem que chamar auxílio, ajuda. E o que eu quero chamar a tua atenção não foi o sucesso através da palavra, através da profecia, não. Foi que quando ele volta, o Senhor quebra a empresa dele. A empresa dele está de vento em popa, mas o Senhor quebra a empresa dele. Falou: larga tudo. Porque o que o Senhor tinha para ele era muito maior. Aquilo que ele viu era apenas um pedaço do que o Senhor ia fazer na vida dele. E ele fala assim: ó, larga tudo, porque tu não é mais pescador de peixe, tu é pescador de homem. Então quem chamou, garante. A mesma coisa foi com José. Eu tive no Rio de Janeiro, pastor, aqueles 5 dias, e eu conversava com uma mulher, e ela falava de Deus, eu falava de Deus para ela. Ela falou: é muito engraçado, Cleiton, parece que Deus faz as coisas de propósito, e lá na frente Ele conserta tudo. Eu falei: o Deus que te chamou, o Deus que chamou José, foi o mesmo Deus que te chamou. José não sabia porque estava passando pelos processos que passava, ele não entendia. Mas o Deus que chamou José era o Deus que sabia que ia ter fome na terra, e o Deus que ia suprir a necessidade do seu povo, a qual Ele chamou. Eu falei: é muito simples, é tranquilo de entender. O Deus que te chamou, Ele sabia que ia faltar, mas antes que falte, Ele já tem o suprimento. Talvez hoje é o dia de você vir aqui e agradecer a Deus, porque foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te elegeu nele. Porque aquele que Ele chamou, Ele também predestinou. Ele sabe que lá na frente, com toda a dificuldade que você tem, você é mais do que vencedor. Ainda que a circunstância, ainda que o povo diga: deu ruim, irmão, não vai dar nada, já deu, porque quem te chamou garante a quem Ele chamou. Eu quero ser bem breve. Deus chama Josué, e o que me faz indagar aqui é que Deus, quando chama, Ele tira nossas bases. Deus chama o homem que é testemunha ocular de Moisés. Josué, ele vê coisas, e aí tem milagre na vida de Josué, que na vida dos mais velhos não aconteceu. Sabe por quê, meu pastor? Porque os mais velhos não crescia o braço, os mais velhos não crescia a perna nem o pé. Mas Josué, o chinelo dele crescia, porque Josué também crescia. A roupa também crescia, porque Josué também crescia. Então Josué tem milagre na vida dele, que na vida dos mais velhos eles não passaram. Josué vê Moisés, o homem que Deus falava cara a cara. Josué está vendo Moisés subir o monte, está vendo o resplendor, a glória, a graça de Deus na vida do homem. Ele está lá no monte, ele chega na metade do monte, ele vê o que Deus faz na vida de Moisés. Mas quando ele desce o monte, ele vê o povo com questões loucas, com discussões loucas. E o que você tira como base? A base que você tira é o nível espiritual. Qual guerra que você vai enfrentar? E qual guerra você está enfrentando? Qual energia? Onde você está gastando a sua energia? As questões são loucas, e ele entende que é nível espiritual.
Ele é o homem que vê o Deus que tira o povo, um povo escravo, um povo que tem promessa. Ele usa Moisés para passar no Mar Vermelho. Ele vê as águas amargas ficar doce. Parece que esse ano foi amargo. Deus está falando, tem um tempo de refrigério. A água amarga, ela vai ficar doce. Tem tempo de bonança, tem tempo de chorar, mas também tem tempo de sorrir. Tem tempo de você reclamar, mas é tempo de agradecer. Fala, esse ano foi um ano de bênção. Esse ano foi um ano de vitória. Esse ano é ano de vitória. O ano ainda não acabou. Você pode levantar tua mão e agradecer a Deus. É esse homem que vê as coisas acontecer. É esse homem que vê Deus tirar com mão forte. Ele fala: eu desci para fazer o meu povo subir para uma terra que mana leite e mel. Porque com Moisés foi só um caminho, mas com Josué representa Jesus. Porque a promessa vai se cumprir. Então Josué, ele vê milagre, ele vê coisas na vida de Moisés. Só que agora no capítulo 2, Deus diz assim: ei, Josué, Moisés é morto. Ei, Moisés morreu. Deus dá uma notícia ruim. Não que Josué não sabia. Josué sabia, só que Deus está lembrando Josué: ei, Moisés é morto, acabou. Para quem você vai ligar? Para quem você vai mandar WhatsApp? Para quem você vai pedir oração? Você vai recorrer a quem? Deus está falando assim para ele: vai se apoiar em quem? A Bíblia diz que a mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e veio os credores a levar os meus 2 filhos. Ela estava dizendo assim: o meu marido era crente, meu marido era obreiro, meu marido tinha carteirinha, só que ele morreu. Não tem quem eu me apoiar. Quem veio para o culto foi eu. A minha casa está daquele jeito, mas quem veio para o culto foi eu. As coisas vão mudar através de mim. As coisas vão começar, não é através do vizinho, é através de você, através da fé que Deus te deu. A Bíblia está dizendo o seguinte: Deus está falando assim: a promessa é maior do que Moisés. Fala para o teu irmão aí: a promessa é maior do que Moisés. O que você perdeu esse ano? Esse ano eu perdi muitos amigos, pessoas queridas. Tem coisa que você perdeu que não queria perder, mas Deus está dizendo: a promessa é maior do que Moisés. A promessa ainda está de pé. A Bíblia diz: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Algumas tradições dizem assim: levanta-te, dispõe-te, ergue-te, põe-te de pé. É o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite. E daqui a alguns minutos eu acabo. Deus está dizendo: se voluntarie. Tem coisa que se perdeu, tem coisa que foi embora, tem coisa que acabou.
Tem coisa que não volta mais, tem coisa que acabou, passou. Você tem que trazer um novo sentido, você tem que ressignificar. E Deus estava dizendo: ei Josué, levanta-te, ergue-te, agora é contigo, as coisas agora é contigo. Jesus está indo para uma festa em Jerusalém, tem um homem, está dizendo assim: e aí, como é que está? Jesus está dizendo para ele, e ele fala assim: não tem ninguém que me coloque nas águas. E o que que Jesus diz para ele? Ergue-te, se põe de pé, levanta, toma a tua cama e anda. A coisa é contigo, as coisas vão mudar através de ti. Pega a tua cama e anda. A Bíblia diz que Pedro, ele está na prisão, e o anjo toca: levanta, porque a igreja ora, a igreja está de prontidão, a igreja está orando. Só que nós temos que crer na oração. E agora ele está lá, o seu amigo morreu, agora ele vai morrer também. E o anjo toca nele e fala: ei, levanta, né? Se dispõe, se arruma. E as portas se abrem. Efatá, uma porta se abre, outra porta se abre, e as portas vai se abrindo, porque alguém se colocou de pé, alguém acreditou, alguém ouviu a voz de Deus. E é isso que Deus estava falando. Algumas coisas se perderam mesmo, mas Moisés morreu, mas a promessa ainda está de pé. Moisés morreu, mas a promessa ainda está de pé. O homem está depressivo, o homem está, o ribeiro de Querite secou. Ei, tem coisa que acabou, irmão, vai virar o ano, vira a página. Tem coisa que acabou, acaba. Tem sofrimento que você deixa, vamos para frente, tem outras coisas. A promessa está de pé. Teve um dia, pastor, que Deus falou comigo algo que nunca falou. Deus usou uma irmã e falou assim: ei, Deus está tirando a morte de dentro da sua casa. Por que você está falando isso, Cleito? Porque Deus é Deus de vivo. E eu falei amém. Cheguei em casa do culto e falei para o meu filho, falei com a esposa, falei com todo mundo. Eu falei: filho, vê com quem tu anda, vê o que tu está fazendo. Deus tem uma promessa, Deus quer mudar a tua vida. Isso foi no domingo. Na segunda eu perdi o emprego. Na terça eu fui atropelado pelo homem bêbado. Aí eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Minha esposa tinha ido para São Paulo junto com o Gustavo, só ficou o Murilo. E eu liguei para o meu pai, eu falei: pai, vem aqui rapidinho. Eu nunca andei tão devagar na minha vida. E eu estava com o joelho rasgado, pastor, e eu não conseguia andar. E eu falei: meu Deus, eu saí de casa, meu pai, e eu orei: o que está acontecendo? Por que essas coisas acontecem? E a saliva não descia. O homem bateu, o homem capotou, ficou no chão. Eu fiquei se arrastando com a perna. E eu falei: meu Deus, eu não saí de casa para matar ninguém. O que está acontecendo? E quando meu pai chegou, eu falei: pai, e o policial me tratou mal. E eu fiquei caladinho, pastor. Eu falei: eu já falei com o dono da promessa, eu já falei com o meu dono. E eu não conseguia mexer a perna. E só para encurtar aqui, eu volto para a palavra de Josué. E eu vi toda a humilhação aqueles dias. E eu falei assim: pai, eu falei pro policial, eu falei: deixa eu ir em casa tomar banho, eu estou todo sujo. O meu rosto passou no pneu do caminhão, a moto toda arrebentada, quase me enforcou o capacete.
Um homem bêbado saiu de um lado, atravessou a pista, ele veio na minha direção, era para perder os dentes, quebrar o nariz. E eu olhei e eu falei assim, chamei meu pai, o policial falou: não, você vai direto para a delegacia. Eu falei: eu preciso ir para o hospital. Quando meu pai chegou, eu falei: pai, dá uma olhada aí. Eu falei: pai, Deus está comigo, eu estou vivo, a promessa está de pé. Se tiver que operar o joelho, se perder a perna, eu tenho a outra. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar acreditando. A promessa ainda está de pé. E quando eu cheguei, pastor, e eu fiquei calado. E eu comecei a falar de Jesus para o policial. E o policial foi lá dentro. E o bêbado já tinha sido atendido, não aconteceu nada com ele, ele só ralou o dedo. E comigo eu estava quebrado do pés até a cabeça. E eu falei: pai, Deus falou comigo no domingo. Deus tem cuidado de mim. Tudo que acontece só é para me fortalecer. Deus me deu uma nova chance. Eu vou continuar cuidando dos meus filhos, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar sendo uma pessoa melhor. E que você pare, irmão, hoje é o último domingo do ano, que você reflita naquilo. Você pode ser uma mãe melhor, você pode ser um pai melhor, você pode ser um profissional melhor, você pode cantar melhor, ser um adorador melhor, você pode melhorar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Eu talvez, quando você vai pregar, você fica preocupado, muitos pregadores, muita gente boa, mas eu fico preocupado, irmão, não é nem aquilo que eu vou pregar, o que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu. A vida, irmão, a circunstância, talvez vai fazer você chorar, mas existe um Deus no céu, que falou: pode pisar, pode dominar, pode entrar na terra, se dispõe, se levanta, vai dar certo, irmão. Já deu certo. Talvez, como eu disse, vou voltar em José, ele não sabia que tinha uma cadeira para ele. Ele não sabia que ele ia reinar, e que através da vida dele, através das tuas dores, muita gente vai ser curada. Foi naquela igreja, pastor Carlos, aquela igrejinha bem pequenininha, onde eu estava enfermo, e a irmã falou assim: ei, meu irmão, se levanta, vai orar pelos enfermos. Eu falei: mas eu estou doente, eu que preciso de oração. Ela falou: quer que eu te fale uma coisa? Não é você que cura, você cura alguém? Eu falei: não. Eu falei: faz sentido, irmã. Ela falou: então tu vai fazer a carteirinha, tu vai começar a ir no hospital comigo. E eu entrei naquele lugar doente, e eu comecei a orar pelos doentes. Quando você coloca a mão, não era a minha mão, era a mão de Deus, irmão. E as pessoas começaram a ser curadas. Eu comecei a entrar nas UTI, as pessoas começaram a ser curadas. E eu falei: ei, irmã, dá certo, a fé dá certo, a vida no altar dá certo, a vida de ser crente dá certo, porque eu coloco a mão e as pessoas são curadas, pastor. E eu falei: pai, não foi nada não. E o meu pai me deixou lá eu volto para Josué, eu tenho que entregar tudo, irmão, mais 5 minutos. Eu fico lá, pastor. Os policiais não me deixaram. É apenas um comentário, irmão, não estou falando nem ruim de A nem de B. Tem hora que você tem que se calar, porque Deus vai falar por você. Não estou falando, foi coisa que eu precisava passar para aprender. Eu não conseguia pisar o pé. E eles falaram: fica aí, vai aguardar. Mas lá dentro
aquele bêbado que me atropelou, com a mulher dele, com o médico, com o policial, e Deus fez ele verbalizar. Ele falou: o rapaz não teve culpa de nada. Eu entrei no bar, eu bebi e eu atropelei o rapaz. Eu quero saber se ele está bem. E daqui a pouco o policial voltou e só faltou me beijar. E ele falou assim: ei, você é crente, né, meu irmão? Vem cá, você vai passar na frente de todo mundo. Ele arrumou a câmera aqui, ele falou: não, a sua emergência. E eu chego mancando, pastor, chego todo arrebentado, e as pessoas me olhando: irmão, o que aconteceu? Eu falei: foi atropelamento. Ele falou: não, foi acidente. Eu fui mais tratado se fosse no SUS do que se fosse no particular. Até para cortar minha calça foi com capricho, me trataram tão bem. E eu fui para casa, o meu pé não mexia. E quando a minha esposa chegou, eu falei assim: Mislene, lembra o que Deus falou? Lembro. Olha a perninha aí como é que está. Olha meu rosto. Deus está cuidando de nós. A promessa ainda está de pé. Deus vai cuidar. O Deus que cuidou em 25 vai cuidar em 26, vai cuidar em 27, vai cuidar em 28. O Deus que te chamou é o Deus que garante. E eu acabo aqui, irmão, para não tomar muito seu tempo. Deus estava falando assim: aonde tu colocar a planta do pé, tu vai dominar. Porque tem lugar que você vai entrar, parece que só acontece contigo. A perseguição parece que é só contigo. A cara feia parece que é só para você. Pode entrar e dominar. As tuas guerras você não vai vencer na força do braço. As tuas guerras você vai vencer de joelho no teu quarto, em secreto. Eu tive a oportunidade, irmão. Silvano, Nado, me deram a oportunidade de ficar numa porta. E eu fiquei famoso, pastor, porque quando eu fico por aqui, sai no YouTube. Quando eu ando na rua, os irmãos falam: ô irmão, você está lá, né? Aonde, irmão? Lá na D Cubatão. Fiquei famoso, pastor. E o meu filho, ele me viu naquela porta ali. Alguém filmou, estava naquela porta. E eu falei assim: filho. Ele: pai, você fica na porta agora? Meu filho tem 21 anos. Falei: filho, eu estou igual um anjo. Eu abro e fecho porta para aqueles que vão herdar a salvação. Ele falou: pai, você é engenheiro. Eu falei: é, lá eu sou ovelha. Lá eu tenho que lavar o banheiro. Lá eu tenho que cuidar de carro. Lá eu tenho que manobrar. Lá eu tenho que dar a mão para o meu pastor. Lá eu tenho que abraçar. Porque nem sempre você está bem, irmão. Nem sempre na hora de manobrar um carro, na hora de entrar por essa porta. Mas eu tenho que estar bem, porque se você me der a oportunidade, eu te dou até um beijo. Porque o Deus que te chamou, Ele te garante. E Deus está falando: pode entrar e dominar. A vida não é só tristeza, a vida não é só tragédia, não. A vida tem um lado bom. O Deus que te chamou garante. O Deus que me chamou garante. Eu não sei, eu acabo agora. Eu não sei como que você entrou por essas portas. Eu não sei como que está a tua vida financeira, a tua saúde. Eu sei que todas as vezes que eu passei por algum momento muito difícil, eu tirei lição desses momentos. Me dá 2 minutos, irmão, eu acabo aqui. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E todas as vezes eu tiro alguma lição. Eu, por passar algum tempo, pastor Daniel, e ver o poder de Deus,
eu orei por um senhor, ele tinha uns 86 anos, na época que o Hospital Modelo estava fechando. Eu fui orar por um homem, e eu comecei a orar, pastor Carlos, e parece que o céu estava fechado. Eu clamava a Deus e não via movimento de nada. Tinha um homem no meio que aumentou a televisão para atrapalhar minha oração. Mas tinha um homem de 86 anos. Ele abriu a boca. Ele disse assim: obrigado, meu Deus, porque o Senhor trouxe esse garoto para orar por mim. Não tinha médico, não tinha medicação, o hospital ia fechar. Aquilo que aquele homem falou, eu senti no meu coração. O céu se abriu naquele quarto. Aqueles dois homens, era um senhor que tinha quebrado a bacia, o outro que estava atropelado. Na mesma semana, eles foram transferidos e operados. E todas as vezes que eu tenho uma notícia ruim, que eu passo por algumas coisas, eu lembro da promessa de Deus e o que Deus pode fazer através da minha vida e através da minha dor. E eu vi muitos milagres. Eu cheguei no Irmã Dulce, lá na Praia Grande, com um casal de senhor da igreja pentecostal Deus e Amor na época. Eu abri a porta do carro, era um dia de sol, eu olhei para o céu e Deus falou comigo assim: avisa para o pai e para a mãe que o garoto vai levantar. E eu falei assim: irmã Janice, Deus falou comigo, o garoto vai levantar. Eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na pós-graduação. Eu aprendi, pastor Carlos, orando com pessoas que eram semi-analfabetos. Eu aprendi orando. Eu falei: Deus falou comigo, Ele vai levantar. E quando eu chego no Irmã Dulce, eu falei para a mãe, porque eu não aguentei. A mãe riu da minha cara. Eu falei para o pai riu da minha cara. E quando eu entro naquele lugar, eu estou falando de Josué, porque onde tu colocar a planta do seu pé, Deus vai entrar contigo. E eu falei: irmã Janice, coloca a mão na cabeça, eu vou colocar no peito. Era um jovem era um jovem branco, estava com fralda, e o médico já tinha dado laudo que não tinha como reverter, porque o acidente foi muito grave. Foi grave para o médico, mas para Deus não tem nada impossível. E eu coloco a mão e eu me assusto, porque a máquina vira e ele tem um choque. O peito dele levantou e eu me assustei. E a máquina parou. Aí aquele Cleito que chegou lá com 2 metros de altura ficou com 1,5 metro. Eu falei: Jesus, tu falou que o menino ia levantar, e agora? Eu matei o garoto. Sai o enfermeiro, mexe na máquina, e eu falei: amigo, o que aconteceu aí? Ele falou: não, eu ajustei. Eu falei: irmã Janice, vamos embora. Deus já fez o milagre. Eu já pisei na terra, Deus já fez o milagre. Isso era num domingo. Uma pessoa que estava na UTI. Domingo. Isso era num sábado. Uma pessoa que estava na UTI num sábado. Na quarta-feira, estava na faculdade, bem magro. E ele era da sala da minha irmã. E eu fiquei como um santo milagreiro. Eu sentei no auditório, pastor Carlos, eu acabo agora. E aquele garoto que eu tinha pregado, que eu tinha orado por ele no sábado, na quarta-feira, ele estava de pé.
E ele falou: muito obrigado, pastor. Ele me chamou de pastor. Muito obrigado, pastor, por você ter orado por mim. Se eu fosse você, eu agradecia a Deus, irmão, por esse lugar, por você ter essa porta aberta. Pega na mão do irmão que está do seu lado, fala: obrigado, meu irmão, por você existir, por você dar glória a Deus comigo esse ano, por você me tolerar. Muito obrigado. Nós vamos ser melhor em 2026, nós vamos melhorar, nós vamos cantar junto, nós vamos vir para a consagração, nós vamos frequentar EBD melhor, as coisas vão melhorar. Levanta a tua mão lá em cima e aplauda Jesus, porque Ele merece. A promessa ainda está de pé. Pisa e conquista a terra que Deus te deu. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua vida. Vamos orar, meus irmãos. Se você puder abraçar o irmão que está do seu lado, se você puder, a irmã, pegar na mão dele, se você tiver intimidade. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse testemunho. Pai, a tua igreja está viva, Senhor, porque tu é o Deus de vivo, não de morto. Eu creio na promessa, ela está de pé. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra, de estar nesta casa de oração. Pai, o teu povo acredita, o teu povo está em constante mudança. Pai, ele sai daqui avivado. Aviva, Senhor, a tua obra. Que esse coração, que os que entraram tristes vão sair alegre, porque sai daqui debaixo da graça, debaixo da esperança, debaixo do favor, debaixo da alegria que o Espírito Santo nos traz. Aviva, Senhor, aquele que está em casa, aquele que está reconciliando contigo, aquele que sabe que tu é grande, meu Pai, porque tu é o Deus grande, o Deus poderoso. Ele sai daqui diferente, ele sai daqui acreditando. A família vai mudar, o casamento vai mudar, o emprego vai mudar, as portas vão estar abertas. Eu creio, Pai. Obrigado, Jesus, pelo ano que se passou. Obrigado pelas oportunidades. Meu Pai, a promessa está de pé. A promessa está de pé. Abraça esse irmão, abraça essa irmã. Fala para ela: a promessa está de pé. A promessa está de pé.